Bem, então vamos fazer o nosso laboratório de avaliação. Na disciplina de Língua Espanhola 7. Vamos ativar a edição. E ir lá para o nosso espaço teste. O laboratório de avaliação, ele está na atividade e não no recurso, né? Em adicionar uma atividade. Então, vou aqui adicionar uma atividade, laboratório de avaliação. E já abre a janela de edição, né? Já abre a página de edição, aqui eu vou expandir, né? E vou colocar o nome aqui em espanhol, porque eu guardei um texto aqui para inserir no espaço para a gente ir mais rápido e está em espanhol. Então, laboratório de avaliação de áudio. E aí, aqui, começa então já meu primeiro preenchimento é a descrição. Então, o que eu devo escrever, né, nesse espaço? Então, um texto introdutório da atividade em que o objetivo, a forma de trabalho, os prazos devem ser esclarecidos aos participantes. Então, aqui eu já coloco o texto que eu guardei, né, para inserir ali. Notem que é um texto um pouco extenso. Vocês depois podem fazer a leitura do texto. Não vou fazer a leitura desse texto por questões de tempo. Deixa eu fechar isso daqui para ver se vem a disciplina para cá, porque fica essa janela em todo momento abrindo. Bom, vamos para a disciplina. Então, aqui. Pronto. Aqui, então, está o texto com as orientações e instruções da descrição e eu sigo, né, fazendo, então, configurando. Então, aqui eu tenho essas possibilidades de nota acumulativa, que aí quando eu escolho essa possibilidade, essa estratégia de classificação nas configurações de nota, eu já incluo aí os comentários e a nota, ou seja, os alunos, né, e os tutores podem colocar ali a nota e os comentários. Aqui só comentários, aqui número de erros é uma avaliação que é dada por sim ou não com comentários, e a rubrica é uma avaliação de nível que é usada em relação a critérios especificados. Eu utilizo geralmente essa porque eu julgo, né, que a notas e os comentários é um meio muito completo assim de avaliar. Bem, então aqui a nota para envio, eu coloquei já 8, mas vocês podem ver que vamos colocar 8 assim, né? 8. Fica não categorizado. Aqui 2. Não categorizado também. Aqui não coloco nada, aqui também não. Nota de avaliação e aprovação não precisa colocar, aqui também não. E aí aqui, instruções para envio. Nessas instruções para envio, são colocadas, então, instruções que serão visualizadas pelos alunos ao fazerem o envio da atividade. Então, essas instruções aqui, quando os alunos fazem, né, o envio da atividade, eles podem visualizá-las. Então, aqui eu copio, né, essas instruções. Coloco aqui. Depois, aqui configure, então, um número máximo, né? O esperado de arquivos que serão enviados. Eu vou deixar um envio, né? Um envio único por aluno. Aqui eu não comentei, mas é importante não... Cara, é uma questão de escolha, né? Mas eu nunca coloco exibir descrição na página do curso, porque eu acho que polui, né, a disciplina. Então, aqui eu deixo sem sinalizar. Bem, tipos de arquivos anexados aqui é bem importante, porque pode ser um PDF, pode ser MP3, pode ser MP4, né? Em caso de áudio. E o limite eu sempre coloco o máximo, né? Eu não vou aceitar envios após o prazo, né? E aqui, então, estão as instruções para avaliação. Então, aqui eu vou colocar essas instruções.
serão visualizadas pelos alunos também ao entrar, então, nessa fase, né, que é a fase de avaliação. E é importante, logicamente, né, instruir sobre os critérios que serão utilizados e a forma de preenchimento, né, dessa avaliação deles. Eu não fiz uma grade, mas poderia ser proporcionado aos alunos, inclusive um contínuo, né, de grade, para que eles pudessem fazer essa avaliação. Então, aqui eu vou colocar simplesmente, né, uma avaliação assim mais simplificada, né? Sem grade, sem nada, mas é possível inserir, né? Vocês sabem que podem inserir imagem, ó. Aqui é aquela mesma configuração que nós utilizamos lá no rótulo. Então, aqui eu sempre utilizo, né, copiar, ele não permite copiar aqui assim, né, colar aqui. Então, Ctrl V. Bem, usar autoavaliação, os estudantes podem avaliar seus próprios trabalhos? Sim, podem. Eu posso optar por essa autoavaliação, né? Deles avaliarem os próprios trabalhos ou não. No meu caso aqui, eu prefiro que eles também se autoavaliem. Aqui o feedback eu deixo sempre esse habilitado e opcional, tá? Não coloco ativado e obrigatório nem desabilitado. Geralmente esse feed, né, ele é realizado pelos próprios alunos, pela tutora, então já é suficiente. Bem, na conclusão, então, eu vou colocar aqui também o texto, que essa tarefa, copio aqui, ela depois é concluída lá no Padlet, né? No final dela. Bem, depois vocês olham isso. E aí, então, exemplos de envio. Não vou utilizar eventos, mas se eu quisesse, eu poderia utilizar esses eventos, né? Esses exemplos, desculpem. Um minuto. Bem, aí aqui a data, eu deixei, né, a data habilitar, vou habilitar a data de hoje, então, para o início de envios. E o prazo limite dos envios, então, também será habilitado. Geralmente, quando a gente preenche, é semanal, né? Que no caso, não vai fazer muita diferença, porque depois eu vou estar lá modificando, né, essas datas e alterando para mostrar para vocês. Então, eu vou só colocar aqui para amanhã, tá? Simplesmente para ele aceitar, né? Vou deixar até o mesmo horário, tá? E aí, aqui, aberto para avaliação, eu preciso colocar uma data posterior, né? Do limite de envios. E aqui eu vou habilitar o prazo limite para avaliação. Isso vai ser tudo modificado, né? Pronto. Vai ser modificado para ilustrar para vocês depois lá na página, quando eu estiver acionando as lâmpadas. Eu já mostro para vocês. Então, aqui está visível, né? Se eu quero deixar oculto, eu coloco oculto. Vou deixar visível. Aqui, número de identificação do módulo, eu não coloco nada. Aqui já tem na configuração da minha disciplina grupos visíveis. Isso é muito importante porque facilita a avaliação, né? A correção por parte das tutoras, ou até mesmo por parte nós quando temos muitos polos, né? Uma disciplina e muitos polos, e quando temos aí, no caso, uma disciplina, né, com alunos, como é o caso do IF, então aí não há necessidade, não é interessante manter esses grupos visíveis.
Bem, agrupamento nenhum. Aqui fica assim como está. E aí, bom, salvo e volto ao curso. E aqui está o laboratório de avaliação de áudio. Então, clicamos aqui. E aqui nós estamos na fase, né? Notem que, percebam que não está na disciplina, né? Essa informação, e sim dentro da atividade. Então, eu tenho aqui, já foi definida a descrição do laboratório, as instruções para envio já foram definidas. Vamos eu editar o formulário de avaliação. Então, aqui vocês podem ver que é preciso editar. Por quê? Porque estamos na fase de envio, mas a fase de avaliação por parte do aluno ainda não iniciou. A gente precisa previamente editar essa fase. Então, aqui eu expandi, venho aqui naqueles critérios que eu havia estabelecido e coloco, então, 2 desses critérios para o aspecto 1. 2 desses critérios no aspecto 1. Aqui eu deixo assim, pontos, tá certo? Nota máxima é 4. E aqui eu posso modificar o peso, tá? Não vou colocar nada aqui, deixar assim. E assim, aqui eu coloco os critérios também neste aspecto 2. Só para vocês visualizarem. E aqui eu também poderia colocar, né? Poderia colocar nesse critério aqui no último, a autoavaliação, né? É importante preencher todos. Vocês podem ter mais critérios, agora já vou mostrar, né, de avaliação. Eu estou tentando correr um pouco por causa do tempo da oficina, tá? Então, bem, vamos colocar aqui 4. E aqui poderia inserir, né? Bom, não faz mal que aqui não esteja de acordo, tá? Porque aqui, na verdade, deveria ser assim, né? Mas tudo bem, é só para um teste. Eu modifiquei algumas informações quando trouxe aqui para vocês. Vou colocar rapidinho aqui, na verdade isso não vai interferir no nosso tutorial. Então vou colocar 2. Então aqui 2. Os pesos eu não vou mexer nos pesos porque não vai interferir. Aqui em branco vocês podem clicar aqui, ó. E aí teriam mais aspectos ainda para inserirem, né, nessa avaliação, ó, aspecto 4, aspecto 5. No nosso caso, nós deixaremos assim. Então, salvar e fechar. Bem, aqui notem que a fase de configuração está pronta. Então, agora, como eu disse para vocês, nós vamos estar modificando aí, alterando, né, essas informações antes das datas fecharem. Então, por exemplo, eu venho aqui na fase de envio e aciono a lâmpada. E aí você está prestes a mudar o workshop para a fase de envio. Os estudantes podem enviar os seus trabalhos durante essa fase. Então, ele dá um aviso. E aí eu digo sim, continuar. Mudei de fase. E aqui é preciso configurar, né? As instruções para avaliação já estão ok, porque nós fizemos lá no início. E é preciso, então, configurar, alocar, né, esses envios. Então, aqui... Olhem só, né, os grupos aqui separados, né, mas vão deixar todos os participantes que depois lá na avaliação eles aparecem separados, né, basta a tutora selecionar.
Então, vamos colocar alocação aleatória. Número de avaliações, eu vou colocar uma por envio. Evitar revisões por colegas do mesmo grupo. Remover alocações atuais, não. Participantes podem avaliar sem ter enviado nada, não. E adicionar autoavaliações, sim. Salvar mudanças. Continuar. E aí, vamos ver o que está acontecendo lá. Vamos voltar lá no laboratório, se ficou tudo certo. Tudo certo, ó. Deixa eu ver. Ah, não, eu esqueci de fazer um detalhe aqui. Desculpem. Alocação, né? Grupos visíveis. De avaliações 1, evitar. Remover alocações atuais. Não. E adicionar autoavaliações. Agora sim. Vamos ver agora o que vai acontecer. Então, nós vamos para a fase de avaliação agora. Tá? Então, a fase de avaliação, aberto para avaliação, ele vai dizer o prazo limite. Deixa eu só ver aqui, nenhum envio. Ah, tá, entendi. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi ainda por que eu não estou conseguindo programar. Ah, eu acho que é porque habilitar a alocação. Tá, porque como não enviaram, né, eu não consigo fazer a alocação aleatória. Então, alocar, né, habilitar a alocação programada, alocar automaticamente os envios ao final da fase de submissão. Estado atual, alocação programada desabilitada, configurações de alocação. Vamos ver se aqui eu consigo. Eu nunca fiz assim, porque sempre que eu aloco já tem envios, né? Alocações. Quem sabe se eu colocar porque sem ter enviado nada, né? Porque eles não enviaram ainda, aí vai alocar. Deixa eu ver. Claro, porque é um teste, ó. Agora deu. Habilitou, ó. Realmente. É porque, claro, ali eu estava colocando que eu só poderia alocar após o envio, né? Então, eu tive que mudar. Vamos lá de novo, ver se agora deu certo. Fase de classificação. Calcular notas, tá tudo aqui, parece. Deixa eu olhar. Tá. Realmente, ó, ele aumentou aqui, né, as colunas. Ele já alocou, né? E aqui, então, passamos da fase de avaliação para a fase de classificação. Aqui já está tudo já configurado, nós configuramos lá no início. A conclusão também foi inserida, tudo certo. E aí aqui encerra, né? Claro que isso tudo são, quando nós fazemos na disciplina, nós temos datas, tudo, né? Aqui notem que ele marcou como um X, né? Que não conseguiu calcular notas de envios nem notas de avaliação. Claro, não havia nenhum tipo de envio, né? Então, por isso, essa dificuldade. Mas eu imagino que vocês conseguiram acompanhar. Eu deixei o tutorial por escrito no Padlet, né? Realmente é mais difícil fazer assim, esse tutorial sem ter envios, né? De vários alunos. Mas é uma ferramenta, uma atividade muito legal no Moodle e vale a pena ler um pouquinho mais sobre ela para realizá-la, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, podem enviar e-mail, eu vou deixar todos os contatos com vocês, inclusive ali no Padlet, né, na nossa apostila digital, escrever a dúvida, alguma dúvida que venham a ter, tá bem? É isso. Difícil esse tutorial do laboratório de áudio sem envios de alunos, né? É isso, e agora então passamos para a nossa próxima etapa prática.